A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo diz não à privatização da água. O projeto de lei apresentado pelo vereador do PT, Gilberto Coll, o Betinho, que garante que os serviços de saneamento básico sejam prestados exclusivamente por empresas de capital público ou mista com capital predominantemente público, foi aprovado em segundo turno na sessão da Câmara de Vereadores ontem. Para falar conosco sobre esse assunto está aqui o vereador, o Betinho, que é líder do governo na Câmara. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Me diz uma coisa, hoje no Brasil, no Brasil a água já é um bem público, né? Existe uma lei que garante isso. Por que o senhor acredita que é importante enfatizar essa questão se criando uma lei municipal? Porque tenho visto acontecer em algumas cidades do Brasil, o próprio estado, né? Por exemplo, o estado de em Manaus. Em Manaus a água foi privatizada e a população tem ocorrido sérios problemas, né, de abastecimento de água, também a questão do tratamento de esgoto muito caro, e a população tem se queixado muito dessa situação. Também em Limeira, né, em São Paulo, e aqui no Rio Grande do Sul é o único exemplo que a gente tem de privatização da água, que é em Uruguaiana, né? Onde a gente tem acompanhado em 30 dias, onde foi feita a privatização da água por uma empresa. Ela aumentou o valor, né, da água, da taxa de água, em cerca de 30%. Hoje é uma das, com certeza, a água mais cara que nós temos, né, no nosso estado. E além disso, além de aumentar, por exemplo, tem uma conta social, né, que para pessoas de baixa renda, conforme o tamanho da sua casa, de 60 metros quadrados, ela diminuiu para 40 metros quadrados. Então, poucos terão esse benefício. Mas vereador, aí entra uma questão interessante, assim. A privatização ela não traria nada de benéfico? Por exemplo, muito se discute sobre a privatização da CRT. Eu me lembro que antes da privatização, as pessoas faziam consórcios para comprar uma linha telefônica. Tinham pessoas que até tinham várias linhas, elas alugavam porque era muito caro. Você tinha que comprar ações. Enfim, com a privatização, o acesso ao telefone mudou. Hoje todo mundo tem aparelhos celulares. Eu acho que já tem mais... eu acredito que tenha mais aparelhos celulares no Brasil do que pessoas. Nesse sentido, sim. Mas o quanto nós pagamos por esse celular? Quando tem algum problema com uma companhia, como é que a gente consegue conversar com ela? É difícil, tu tem que ligar para o 0800 e tu passa horas e vão te passando para um, para o outro para te atender, né? Eu acredito que se tivesse feito investimento na época no setor de telecomunicações, que poderia ser feito pelo Estado, né? E não foi, e foi se deixando. Eu sei da dificuldade que tinha de ter uma linha telefônica, né? Hoje é mais fácil, mas a gente paga caro também, né, pelo serviço prestado. E é uma maneira, hoje é o grande xodó do capital é o telefone, e cada dia tem um aparelho mais moderno que o outro. Não faz muito tempo atrás tinha um grande que tinha que abrir e fechar, né? Mas, pois é, mas trazendo para a privatização de uma empresa, por exemplo, uma possível privatização da Comusa, o senhor não acredita que a fiscalização, por exemplo, seria maior, que a punição para quem desperdiça água também seria? Porque uma empresa privada ela tem condições de fiscalizar melhor que o poder público, aparentemente. Com certeza, eu tenho a certeza disso, que quem seria muito prejudicado seriam as pessoas mais pobres, né? Claro. Porque assim, o sistema que foi implantado, por exemplo, na França, na Itália, na Alemanha, agora foi feito um plebiscito, né, um referendo com as comunidades, e voltou essa água a ser pública de novo, porque a privatização não deu o atendimento que era necessário na questão de saneamento e de água. Por exemplo, por que hoje essas grandes empresas querem vir para o Rio Grande do Sul, para o Brasil colocar? Porque aqui nós temos a água, né? Hoje o Brasil é um dos países, a riqueza do Brasil hoje é a água, é o nosso ouro. Então a gente não pode entregar isso para o capital privado. Eu entendo,
até porque, até no atendimento para a comunidade, hoje, por exemplo, se uma comunidade precisa fazer qualquer conserto na água, a água está chegando. Nós estamos fazendo um investimento aqui em Novo Hamburgo em mais de 26 milhões, né? Eu assisti aqui essa semana, ontem me parece que estava o Mozart, o diretor-geral da Comusa, falando referente à questão da água chegar. Outra é o investimento que nós estamos fazendo em saneamento em Novo Hamburgo, em 150 milhões. Nós fizemos essa obra e entregamos. Como foi feito com a CE? Hoje, para trocar um poste de luz, por exemplo, com a S Sul, eles pedem R$4.000. Tem muitas pessoas que não têm condições de pagar isso, né? Então, qual é que é a minha ideia? E eu tive apoio de todos os vereadores, menos do vereador Leonardo, como o presidente ele não vota, se colocou, fez a fala ao contrário. Todos os outros entendem que quando a Comusa passou para o município, ela melhorou muito o atendimento, a qualidade da água. Também não é diferente na Corsan. A Corsan tem feito os seus investimentos, que era necessário, ficou muito tempo paralisado. Então nós entendemos que tem que ter o investimento e a água e o saneamento tem que ser público, com empresa predominante pública, né, para a gente poder ter, claro, para ter um controle. Um controle, né, assim como é o Banco do Brasil. O controle da comunidade, né? Por exemplo, imagina se privatizasse o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, como é que seria feito esses investimentos hoje em saneamento, né, em rede de água, na Minha Casa Minha Vida, né? Isso nos preocupa. E por isso, desse projeto, manter a água na mão da nossa comunidade. Pois é, vereador, mas eu ainda insisto que o poder público, por exemplo, no seu projeto de lei, o senhor prevê também, ou existe alguma coisa tramitando hoje na Câmara que a gente não saiba, sobre punições maiores para quem desperdiça água? Eu estive na última cobertura na Câmara de Vereadores que eu fiz, o senhor me mostrou no seu celular fotos do rio, né? O senhor estava no meio do rio, o rio parecia um córrego passando do seu lado. Uma empresa privada não permitiria que as pessoas lavassem o carro da maneira como estão fazendo no momento que está se racionando a água. Na verdade, assim, o que acontece com o Rio dos Sinos? Hoje o Rio dos Sinos é uma calha. O Rio dos Sinos atende mais de 2 milhões de pessoas, né? Hoje, principalmente a bacia do Rio dos Sinos, composta por 32 municípios, qual é o grande problema que tem? Hoje nós não temos mais os banhados, que retinham essa água, né, quando o rio enchia, e essas águas ficavam tipo um tanque. Hoje não, hoje elas voltam rápido para o rio, porque tem habitações que foram construídas à beira do rio, à beira dos arroios, né, e isso acabou tirando aquele banhado. Eu sou morador da Santo Afonso, eu nunca vi o rio daquele jeito, como está hoje, né? Eu estive no meio do rio com, né, de sapato, olhando. Agora tem que ter uma preocupação. E outra coisa que a preocupação que a gente tem que ter também é a questão dos arrozeiros. Ainda se tira muita água do rio. Essa também é uma outra questão, mas que infelizmente a gente não vai poder conversar mais sobre isso, porque o nosso tempo está estourando. Vereador, eu queria agradecer a sua participação aqui, né? Eu só precisava saber o que precisa para essa lei começar a funcionar. Bom, agora ela vai para o prefeito para sancionar a lei, né? E a partir dela ser sancionada, ela já entra em vigor. E aí a gente tem a nossa água pública, né? Com empresas públicas, né? Do município ou estado, que nós entendemos que a água é um bem da comunidade e tem que ficar à disposição da comunidade. Obrigado pela oportunidade.